Se eu começar, se ninguém me falar nada, eu vou acreditar que está todo mundo me ouvindo. Se tiver algum problema aí, vocês avisam, Fica tá? tranquila. Você fica à vontade, Bom, Débora. tá bom, obrigada. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, Rafa e Fernanda. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a colangite biliar primária e a colangite esclerosante primária. Deixa eu só pôr meu celular aqui no modo sem barulho para não correr nenhum risco. Bom, eu vou começar a falar que essas duas doenças são muito raras, né? Quando a gente vai ver as causas de doenças hepáticas crônicas, a CBP e a colangite esclerosante primária, elas são responsáveis por menos aí de 5% dos casos. Então, diferente de NASH, vírus C e até mesmo hepatite autoimune, que também é uma doença rara, a gente pode ver que a prevalência da doença é muito baixa. A colangite biliar primária, que é o primeiro tema que eu vou abordar, ela foi descrita pela primeira vez em 1851, como uma doença que acomete mulheres de meia idade em 80 a 90% dos casos, embora a gente possa ter uma forma de acometimento mais grave, com bastante ductopenia em pacientes mais jovens, mas o clássico é uma mulher de meia idade que tem sintoma de fadiga, prurito cutâneo, e sinais de icterícia ou doença hepática crônica no exame físico. Então, essa é a descrição clássica da doença. Para o diagnóstico, nós precisamos de dois de três critérios. Então, a gente tem que ter uma evidência bioquímica de colestase, e principalmente o que a gente mais valoriza é a elevação de fosfatase alcalina, pelo menos acima de 1,5, duas vezes o valor normal, a positividade do anticorpo antimitocôndria, ou um padrão de antinúcleo que seja específico e relacionado à CBP, como o envelope nuclear, aqui nessa foto da esquerda, e o nuclear dots, ou múltiplos pontos nucleares, na foto da direita. Ou então, evidência histológica de colangite destrutiva, não supurativa, com destruição dos dutos interlobulares. Então, por isso, nem sempre é necessária a biópsia, como vocês podem observar. Se o paciente já tiver uma colestase com antimitocôndria, o diagnóstico está feito, mesmo que você não tenha uma biópsia hepática. Então, hoje, cada vez mais, a gente faz menos biópsia e o diagnóstico acaba sendo muito clínico. Mas e aí, qual antimitocôndria que eu devo valorizar? Então, a técnica preferencial de pesquisa é a imunofluorescência indireta. O padrão que é considerado mais relacionado à colangite biliar primária são aqueles títulos maior ou igual a 1/80. Se o antimitocôndria for inicialmente negativo, se for um título abaixo de 1/80, ou se for um padrão atípico, com a pesquisa do anticorpo anticélula parietal na mesma lâmina negativo, a gente deve complementar a pesquisa inicial do antimitocôndria por imunofluorescência, por blotting ou ELISA. É o que a gente chama daquela pesquisa do anticorpo anti-M2. Então, a gente não precisa fazer rotineiramente. A gente faz nos casos que a pesquisa pela técnica inicial é negativa. Em relação ao antinúcleo, a gente tem que pesquisar por imunofluorescência, ou em células EP2, ou imunoblotting, ou ELISA. A indicação de pesquisa é todo paciente que tenha suspeita de CBP, mas que o antimitocôndria é negativo, pelas duas técnicas que eu mencionei anteriormente. E os padrões que mais se associam com a colangite biliar primária são o anti-GP210 e o anti-SP100, que são a expressão na imunofluorescência dessas duas fotos que eu coloquei no quadro da esquerda. A biópsia, ela habitualmente é desnecessária para aqueles casos que têm colestase com positividade do antimitocôndria, e ela está indicada naqueles pacientes que não têm antimitocôndria ou que têm alguma suspeita de sobreposição com hepatite autoimune. Quando é que a gente vai suspeitar disso? Naqueles pacientes que têm transaminases, AST e ALT, acima de 5 vezes o limite superior da normalidade. Aí você pode considerar fazer a biópsia para avaliar se é necessário ou não a associação com corticoide.
E mais cada vez a gente tem o papel dos métodos não invasivos para avaliação da fibrose hepática. Na CBP não são muitas pesquisas, essa é a recomendação do nosso consenso brasileiro, que foi publicado, já foi reavaliado, talvez em relação aos métodos invasivos. Hoje a gente tem alguns estudos a mais que podem ajudar aí no manejo inicial e até na avaliação prognóstica do paciente, como eu vou comentar mais adiante, mas até a nossa última publicação é que ele não deveria ser recomendado rotineiramente. Ele pode ser utilizado como marcador prognóstico, como eu vou comentar com vocês, e o papel de medidas seriadas em vigência do tratamento para avaliar se esse paciente mereceria ou não a adição de uma segunda droga ainda está sob avaliação. Esses são os resultados da nossa casuística. Nós temos aí por volta de 246 pacientes portadores de CBP. Essa foi uma publicação de 2013. Eu acredito que hoje a gente tem um número um pouquinho maior, sendo que desses 6% são da raça japonesa. E o que a gente pode observar é que, em relação à apresentação clínica inicial, cerca de 41% dos pacientes eram assintomáticos. E a gente vai vendo que, com o passar do tempo, com o melhor conhecimento da doença, com a detecção precoce pela pesquisa do antimitocôndria, e porque as pessoas conhecem melhor, então, aquela paciente que tem meia-idade, prurido crônico, o dermatologista que avalia essa paciente por conta de prurido, a ginecologista que pede um exame de rotina e vem uma elevação de FA e gama-GT. Eu acho que as pessoas estão mais atentas e com isso a doença tem sido diagnosticada mais precocemente com as pessoas mais frequentemente numa fase assintomática. Antigamente, a maioria desses pacientes já tinha sintomas, chegava até 70%, 80% de pacientes sintomáticos no diagnóstico. E vocês veem que aqui 40% desses pacientes eram assintomáticos. Observem que esse período, a partir de 1995, então já tem algum tempo, e mais recentemente a gente tem visto que a porcentagem de pacientes assintomáticos ao diagnóstico está atingindo aí o inverso, 60%, 70%, que era o que a gente tinha de sintomático no começo. Os dois sintomas mais comuns da doença são prurido e fadiga. Então, quando a pessoa tem sintomas de prurido ou fadiga, a gente fala que essa doença já está numa fase sintomática, e 12% dos pacientes, mais ou menos, já apresentam sinais de hipertensão portal ao diagnóstico. Observem que o antimitocôndria é muito prevalente, então, às vezes, a gente pega algumas casuísticas que têm uma porcentagem muito alta de negatividade do antimitocôndria, não é o mais habitual. Ele é positivo aí em 95% dos pacientes. Em 5% dos casos, você pode ter o antinúcleo isolado. Na literatura, isso um pouquinho mais, chegando até 20%, sendo que os padrões que mais se associam com a colangite biliar primária são o anti-GP 210 e o anti-SPC. O anticentrômero também pode estar positivo, seja como marcador de uma doença reumatológica associada, seja como relacionada à presença da CBP, mas ele não é utilizado como um padrão para diagnóstico da doença. E a gente observa um aumento do IgM maior ou igual a 2 vezes o limite superior da normalidade. Lembrando que a doença tem uma grande associação com doenças reumatológicas, na nossa casuística, principalmente síndrome SICA, hipotiroidismo, e a gente tem que lembrar também da esclerodermia e mesmo da artrite reumatoide, que são as doenças autoimunes que mais se associam com a colangite biliar primária. A icterícia é um sintoma muito tardio na doença, então a gente não espera que no diagnóstico o paciente tenha icterícia, mesmo quando ele tem prurido cutâneo. Como eu vou comentar mais adiante, não tem muita relação entre a ocorrência do prurido cutâneo e o nível de bilirrubina. A associação entre icterícia e o prurido acontece aí em cerca de 1/4 dos casos, e quando está presente numa fase inicial da doença, habitualmente se associa com uma doença mais grave, com mais ductopenia e com uma evolução mais rápida para doença hepática terminal e necessidade de transplante.
Em relação à história natural, a gente tem alguns dados da era pré-ácido urso desoxicólico, então a gente pode ver nesse gráfico, eu gosto desse gráfico, não é nem pelo número de anos aqui, que até tinha aqui embaixo do gráfico que eu cortei, porque agora, com o uso de ácido urso desoxicólico, essas fases da doença elas foram se prolongando, porque a sobrevida aumentou. Mas o que eu acho interessante é que a gente tem inicialmente uma fase pré-clínica da doença, em que você não tem evidências laboratoriais de colestase, os dutos biliares ainda estão intactos, esse paciente tem só positividade do antimitocôndria, com bioquímica e histologia normais, e o paciente é assintomático. A gente sabe que mais ou menos 16% desses pacientes vão evoluir com aumento de enzimas em 5 anos. Depois disso, o paciente tem uma fase assintomática, onde hoje a maioria dos pacientes é diagnosticado, em que ele tem a positividade do antimitocôndria, tem evidências laboratoriais de colestase, mas a paciente ainda está assintomática. Apesar de assintomática, 50% já tem cirrose ao diagnóstico. E a gente pode ver que essa fase de evolução pré-clínica até assintomática, na era pré-ácido urso desoxicólico, levava até 10 a 15 anos. Hoje a gente sabe que essas fases se estenderam. Depois, desses pacientes que estão assintomáticos, mais ou menos 75% se tornam sintomáticos em 5 anos. E quais são os sintomas? Aqueles característicos que eu comentei com você, de prurido e astenia. Essa já é uma fase que a doença está manifesta, e na era pré-ácido urso desoxicólico, o óbito acontecia em cerca aí de 7 a 10 anos. E depois, o paciente evoluiu para uma fase descompensada, em que ele tem as complicações de descompensação de uma cirrose hepática, com ascite, encefalopatia, a gente vê até a ocorrência de HCC, e esse paciente evolui em óbito por uma média de 3 a 5 anos. Então, o nosso paciente tem uma trajetória. E depois de feito o diagnóstico, é feita estratificação de risco. E como é que a gente estratifica o risco desse paciente? E depois ele começa o ácido urso desoxicólico. A estratificação de risco, a gente tem alguns fatores que se correlacionam com algumas características particulares da doença. Então, por exemplo, aqueles pacientes que têm o diagnóstico da doença abaixo de 45 anos, numa idade mais jovem, eles têm enzimas hepáticas TGO e TGP mais altas, têm menor resposta ao tratamento com ácido urso desoxicólico e o maior risco de óbito quando o diagnóstico é feito abaixo de 35 anos, quando comparados àqueles que diagnosticaram com maior ou igual a 65 anos. A segunda forma de ver o prognóstico desse paciente é o sexo. A gente sabe que o sexo masculino se correlaciona com o diagnóstico mais tardio, com uma doença mais avançada, menor resposta ao tratamento e maior risco de evolução com carcinoma hepatocelular. A positividade do anticorpo antinúcleo nos padrões GP210 e SP100 parece, em alguns estudos, estar associado com uma doença mais grave e com pior evolução clínica. E o papel da elastografia, como eu comentei com vocês, embora não tenha um papel no diagnóstico, tem um papel sim na predição de descompensação do risco que esse paciente apresenta de evoluir com transplante, mortalidade relacionada ao fígado e descompensação. Então, aqueles pacientes que têm um valor de elasticidade hepática maior que 9,6 kPa ao diagnóstico, tem um risco 5 vezes maior de descompensação, de evolução com transplante, de mortalidade, comparado com aqueles que não têm. E saiu esse estudo aqui, nesse quadradinho preto, aqui embaixo, que mostrando que tem alguns pontos de corte que permitem predizer se esse paciente tem um baixo risco, abaixo de 8 kPa, ou se ele tem um alto risco, acima de 15 kPa, para evoluir com essas descompensações e com a maior mortalidade. Então, a gente pode sim predizer o risco que esse paciente apresenta, conforme o valor que ele apresenta na elastografia hepática. E tem alguns achados ao diagnóstico que também se associam com uma menor resposta ao tratamento com ácido urso desoxicólico, que são níveis mais altos de fosfatase alcalina, e teve um estudo falando que aqueles pacientes que também têm níveis muito altos de gama-GT poderiam ter uma menor resposta, mas o que está mais bem estabelecido é a fosfatase alcalina.
Níveis mais altos de bilirrubina, particularmente aqueles casos com bilirrubina maior ou igual a 1,98. Níveis mais baixos de transaminases, menores níveis de albumina, abaixo de 3,5, porque talvez já reflita um paciente que tem um certo grau de perda de função hepática. Idade mais jovem, justamente pelo mecanismo que eu mencionei aqui anteriormente. Aqueles pacientes que têm um APRE maior ou igual a 1,63. Em um estudo, pacientes que têm IgM maior ou igual a 310, mas isso também não está muito bem estabelecido, assim como a gama-GT. Pacientes que têm um maior intervalo de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, e pacientes que têm um aumento do delta da fosfatase alcalina entre o diagnóstico e o início do tratamento, e aqueles pacientes que já têm evidências de cirrose hepática quando iniciam o tratamento medicamentoso. Então, esses pacientes teriam um pior prognóstico, eles resteriam menos ao tratamento com a dose, com a medicação mais disponível, que é o ácido urso desoxicólico. E como é que a gente usa? A gente indica para todo paciente que tem colestase com antimitocôndria positiva, em qualquer estágio da doença, mesmo cirrose, a dose é 13 a 15 miligramas quilo dia, em 2 ou 3 tomadas. A gente gosta de fazer o início com uma dose mais baixa e aumentando progressivamente depois de 1 a 2 semanas, porque tem alguns poucos efeitos colaterais que habitualmente, o paciente pode ter um pouco de náusea, diarreia, tem um ganho relatado de 2 quilos de peso, então é uma droga muito bem tolerada, mas o paciente também pode ter piora de prurido. Então, a gente começa com uma dose mais baixa e vai aumentando depois de 1 a 2 semanas. Não é necessário ajuste para disfunção renal ou hepática, e embora esteja escrito que o ácido urso desoxicólico se associa com efeitos teratogênicos, o seu uso é seguro, inclusive na gestação. O que a gente costuma fazer é suspender aí nas primeiras 12 a 15 semanas, e depois, caso o paciente tenha apresentado piora laboratorial, a gente reinicia a medicação. Lembrando que é uma droga já que se usa muito na colestase gestacional, então se tem muita experiência, inclusive melhorando a sobrevida fetal. Então, realmente, a gente não tem que ter medo de utilizar na gestação. E a gente tem que esclarecer a mãe, porque embora essa doença seja muito comum em mulheres de faixa etária de 50, 60 anos, a gente já comentou que essa doença pode acometer mulheres mais jovens ainda em idade fértil. Então, é importante a gente saber orientar. Seguindo, então, a nossa trajetória, o paciente teve o diagnóstico, a gente faz a estratificação de risco, esse paciente começa o tratamento com ácido urso desoxicólico da forma como eu comentei no slide anterior, e aqueles pacientes que usam ácido urso desoxicólico, e particularmente aqueles pacientes que têm resposta completa, ou seja, normalizam a fosfatase alcalina ou entram dentro de alguns dos critérios que eu vou comentar mais adiante, esse paciente tem uma sobrevida significativamente maior que aqueles que não respondem. Entretanto, a gente sabe que cerca de 10% dos pacientes têm má adesão ao tratamento, cerca de 25% utilizam doses subótimas, alguns pacientes progridem a fibrose mesmo em vigência do tratamento com ácido urso desoxicólico, e 30 a 40% dos pacientes apresentam resposta incompleta. Então, é uma droga boa? É, mas a gente sabe que tem algumas limitações no seu uso. Mas a gente pode ver nesses gráficos que o uso do ácido urso desoxicólico se associou a uma diminuição do número de transplantes realizados, seja na América, seja na Europa, por indicação de colangite biliar primária, embora o número total de transplantes hepáticos tenha aumentado no mesmo intervalo de tempo. E como é que a gente vai avaliar a resposta? O que é avaliar a resposta? Eu tenho que normalizar a enzima? Qual enzima? Eu tenho que normalizar a bilirrubina? Então, assim, existem inúmeros scores que avaliam a resposta ao tratamento. A maioria deles considera o uso de fosfatase alcalina e bilirrubina, como vocês podem observar na terceira coluna da tabela. E a maioria dos scores avaliam o paciente depois de 1 ano de tratamento. Entretanto, a gente sabe que mais recentemente saíram alguns estudos mostrando que talvez essa avaliação deva ser feita antes desses 12 meses.
Os critérios que atualmente estão mais em uso são os critérios de Paris 2, que avalia se a fosfatase alcalina está abaixo de 1,5, o limite superior da normalidade, a ST menor que o 1,5 vezes o limite superior da normalidade, uma bilirrubina total menor que 1 depois de 1 ano de tratamento. Se o paciente tiver tudo isso, ele teve resposta completa ao tratamento. Lembrando que aqui o critério de resposta é incompleta, né? Então, para ele ter resposta completa aqui, a gente tem que inverter o sinal, certo? Aqui é uma corte do Global PBC Study Group, que avaliou aí mais de 2.000 pacientes que utilizaram ácido urso desoxicólico e que foram incluídos com uma bilirrubina menor que 1 vez o limite superior da normalidade. E o que vocês podem observar é que quando a gente vai ver a sobrevida conforme os níveis de bilirrubina, aqueles pacientes que tinham bilirrubina menor que 0,6, o limite superior da normalidade, tiveram uma sobrevida significativamente maior que aqueles pacientes que tinham bilirrubina normal, mais acima de 0,6, o limite superior da normalidade, ou aqueles pacientes que tinham bilirrubina alterada, que aí tinha uma queda ainda mais significante da sobrevida. E observem que essa tendência se manteve para aqueles pacientes que mantiveram a bilirrubina normal ao longo do tratamento. Então, o que se observou com o uso do ácido urso desoxicólico é que a queda da bilirrubina se associou a um aumento de 11% na sobrevida de 10 anos. Então, é importante que a bilirrubina normalize, se ela já não estava normal, em vigência do tratamento com ácido urso desoxicólico. E o que a gente vê naquela corte que tinha bilirrubina abaixo de 1 depois de 1 ano de tratamento, a gente vê que ter a fosfatase alcalina normal se resulta numa sobrevida significativamente maior quando comparados com não ser normal, ainda que dentro daqueles critérios que eu mencionei com vocês. Observem aqui que o paciente tem entre 1 e 1,67 vezes o valor da normalidade, e aqui entre 1,67 e 3 vezes. Então, o melhor é normalizar a fosfatase alcalina e não entrar, então, só dentro daquele critério da maioria dos scores, que são os scores mais utilizados. Então, vocês observem que esse é um estudo de 2020, ainda não houve uma mudança nos guidelines, mas a gente acredita que, com o tempo, o alvo do tratamento tende a ser mais rigoroso. Seria uma bilirrubina menor ou igual a 0,6, o limite superior da normalidade, e uma normalização da fosfatase alcalina, que esses foram os critérios que se associaram com menor risco de evolução para transplante ou óbito quando a gente avalia a sobrevida em 10 anos desses pacientes. Já tem também alguns estudos, inclusive um do nosso grupo de colestase, mostrando que aqueles pacientes que não respondem com 6 meses de tratamento com ácido urso desoxicólico, eles também não vão responder com 12 meses, independente do critério que seja utilizado. Então, talvez a gente tenha que mudar o alvo do tratamento e talvez a gente tenha que avaliar essa resposta precocemente, principalmente naqueles pacientes que já têm um pior risco, um aumento do risco quando avaliado por aqueles critérios prognósticos na avaliação pré-tratamento. E para os pacientes que não respondem, lembrando aí que eles são cerca de 40%, a gente vai ter as drogas de segunda linha. As drogas que nós temos disponíveis hoje são os fibratos, o ácido obetichólico, que ainda não é uma realidade aqui no Brasil, e a associação de fibratos e ácido obetichólico, como eu vou mostrar para vocês. Então, teve os estudos iniciais com ácido obetichólico, a resposta foi muito boa, e o principal efeito colateral é o prurido, mas eu gosto mais desse estudo aqui, que é um estudo de vida real. A gente sabe que nesses trials de indústria farmacêutica, os resultados sempre vão além do que a gente observa na vida real, e esse foi um estudo que incluiu 191 pacientes que tinham utilizado o ácido urso desoxicólico sem resposta completa ao tratamento. Então, a gente pode ver
que tinha 15% de sobreposição com autoimune, 32% desses pacientes já eram cirróticos. Então, 191 pacientes foram incluídos. O critério para avaliação da resposta foi entrar dentro do critério do trial PROISE, que foi o trial que avaliou a resposta ao ácido obetichólico. Então, o paciente tinha que, para ser considerado respondedor, ter uma fosfatase alcalina abaixo de 1,67 vezes o limite superior da normalidade, com uma redução maior ou igual a 15% da fosfatase alcalina a partir do basal e níveis normais de bilirrubina. E o que daí eles também avaliaram se esse paciente normalizava tudo, que também foi um dos critérios utilizados no trial Besurso, que avaliou tanto o critério de POISE quanto aqueles pacientes que tiveram a normalização completa dos exames. E o que eles viram? Que depois da associação do ácido beticólico, houve uma queda de 32% da fosfatase alcalina, de 31% da ALT, e houve uma queda de 11% dos níveis de bilirrubina. A eficácia geral para o critério POISE, então, que não era normalização, foi 43%. A normalização aconteceu em 11% dos pacientes, bem menos, e a taxa e a eficácia geral foi menor no grupo que tinha cirrose, caiu de 43% para quase 30%, porque esses pacientes tinham menor tolerância e maior taxa de suspensão por efeitos colaterais. Os efeitos colaterais levaram à suspensão em 17% dos casos, e a causa mais comum para suspender o tratamento foi a ocorrência de prurido, que foi dose dependente. Entretanto, mais recentemente, em 2017, saiu um alerta da FDA recomendando que o ácido obetichólico não seja utilizado em pacientes com disfunção hepática grave, devido a um aumento do risco de lesão hepática grave e óbito nessa população. E eles recomendam um ajuste da dose antes da prescrição. Então, os pacientes Child B e C devem iniciar com uma dose de 5 miligramas por semana e não 5 miligramas dia. E a dose máxima aprovada para essa população é 10 miligramas 2 vezes por semana, devendo se suspender nos casos de piora de função hepática. Lembrando que a dose habitual é de 5 a 10 miligramas por dia. Depois a gente passa para os fibratos. Então, já se tinha muita experiência, alguns relatos de caso do uso do bezafibrato desde 1999 em pacientes sem cirrose hepática. Depois estudos prospectivos controlados e randomizados, principalmente no Japão, utilizando o bezafibrato e o fenofibrato, até que só recentemente houve, de fato, um trial clínico randomizado com uso de placebo ou bezafibrato em pacientes com o CBP e resposta incompleta ao ácido ursodesoxicólico. E o que a gente pode observar é que lembra os valores, né, do estudo de vida real do ácido obetichólico, que 43% entrava dentro do critério do POISE e só 11% normalizava. Então, aqui parece que foi um pouquinho melhor, e mais ou menos aí 31% dos pacientes normalizaram fosfatase alcalina, enzimas hepáticas, bilirrubina, albumina e RNI, e a gente pode ver que 67% dos pacientes entraram dentro dos critérios do POISE trial, sendo que esses 31% tiveram a normalização completa. Então, parece que o tratamento com fibrato é um pouco melhor do que o tratamento com ácido obetichólico, mas ainda não tinha uma documentação de evidência de mudança de sobrevida, o que a gente conseguiu publicado em 2021, com a corte japonesa que utilizou o fibrato associado ao ácido ursodesoxicólico. Esse é um registro de dados nacional de portadores de colangite biliar primária do Japão, e o que eles viram, eles avaliaram aí pacientes que começaram o tratamento depois do ano de 2000, então tinha quase 4.000 pacientes, e o que eles viram era que quase 3.000 pacientes utilizaram o ácido ursodesoxicólico em monoterapia e 746 pacientes utilizaram
o ácido urso desoxicólico associado ao bezafibrato. E o que a gente pode perceber é que essa associação de ácido urso desoxicólico com bezafibrato se associou numa melhor sobrevida quando comparados com aqueles pacientes que utilizaram apenas o ácido urso desoxicólico em monoterapia. Então, esse estudo foi um alento para a gente, mostrando que a adição do fibrato pode sim se associar com uma maior sobrevida, e o que foi difícil de mostrar com o uso do ácido urso desoxicólico, quando eu era residente, falava que não aumentava a sobrevida. Então, a gente vê que aí a gente tem uma experiência aí de uso de bezafibrato e fenofibrato desde os anos 2000, e pouco tempo depois a gente já tem um estudo mostrando a eficácia aumentando a sobrevida. Então, isso realmente trouxe muito alento para quem trata dessa população. E no HC, a gente não tem a disponibilidade para dar bezafibrato para os nossos pacientes. O fibrato que a gente tem disponível para dar é o ciprofibrato, na dose de 100 miligramas ao dia. E esse foi um estudo feito pela Laura, que foi um levantamento que ela fez já tem alguns anos, que a gente tinha usado ciprofibrato em 40 pacientes portadores de colangite biliar primária, sendo que 9% deles já eram cirróticos e 55 ainda estavam em estágio inicial da doença, e a avaliação de resposta foi feita pelo critério de Paris 2. E observem no gráfico que após a adição do ciprofibrato houve uma queda significativa de fosfatase alcalina e gama-GT, mas que a ST e a LT se mantiveram, caíram um pouquinho, depois se mantiveram próximo do valor normal, mas nem sempre dentro do valor normal. O bezafibrato, o ciprofibrato, eles são muito bons para normalizar fosfatase e gama-GT, mas algumas vezes as enzimas hepáticas TGO e TGP se mantêm discretamente tocadas. A resposta completa pelo critério de Paris 2, que vocês se lembram, a fosfatase alcalina e a ST menor que 1,5 vezes limite superior da normalidade, com bilirrubina abaixo de 1, aconteceu aí em 84% e 58% dos pacientes normalizaram todas as enzimas hepáticas. Também houve, assim como foi mostrado com o uso dos fibratos, uma melhora significativa de prurido cutâneo e a droga foi bem tolerada. Embora quem rode no nosso ambulatório, o Thiago não pode me deixar mentir sozinho, também tem os meus residentes aí, a gente tem sim a ocorrência de efeitos colaterais, sendo as principais causas de precisar suspender o uso do fibrato, elevação de enzimas hepáticas, mialgia e elevação isolada da bilirrubina. Alguns pacientes apresentam elevação da creatinina, mas já foi demonstrado em alguns estudos utilizando o fibrato para doença cardiovascular, que embora esses pacientes tenham elevação dos níveis de creatinina, não há uma perda significativa de função renal quando a gente avalia a taxa de filtração glomerular. E mais recentemente, agora em 2021, saiu esse estudo avaliando o tratamento que a gente chama triplo. Então, eram pacientes que têm CBP clássica, não responderam pelos critérios de Paris 2 ao tratamento com ácido urso desoxicólico por maior ou igual a 12 meses. Subsequentemente, eles falharam a adição de ácido beticólico ou a adição de fibratos, e eles foram retratados com se eles tinham falhado a ácido ursodesoxicólico e ácido beticólico, adicionava-se o fibrato, e se eles tivessem falhado a ácido ursodesoxicólico e fibrato, se associava o ácido beticólico. E daí foi o que aconteceu, 50% a 50% nesses pacientes, e foi avaliada a resposta depois de 11 meses de terapia tripla. E o que pode ser observado é que aqueles pacientes que utilizaram a terapia tripla apresentaram uma queda da fosfatase alcalina de 22% depois de 1 ano de tratamento, e que o efeito foi maior nos pacientes que utilizaram sequencialmente ácido ursodesoxicólico, ácido beticólico e depois fibrato. O que aconteceu também nos pacientes que, em relação à resolução do prurido cutâneo, que também foi mais evidente no grupo que usou essa associação ácido beticólico fibrato. Então, assim, houve tanto uma melhora bioquímica quanto uma melhora na escala visual analógica de prurido cutâneo. E a gente também tem a opção de utilizar a budesonida para aqueles pacientes com colangite biliar
primária e resposta insuficiente ao ácido urso desoxicólico. Então, esse estudo foi um estudo randomizado, também controlado e randomizado, com 62 pacientes, então não foi um estudo com N muito grande, pacientes com colangite biliar primária, que tinham uma atividade inflamatória mais significativa na biópsia, que ainda tinham uma fosfatase alcalina maior que 1,5 vezes o limite superior da normalidade e sem cirrose. Esses pacientes foram randomizados para receber 9 miligramas de budesonida ou placebo associado ao tratamento habitual com ácido urso desoxicólico. E depois de 36 meses, o que se observou foi uma queda significativa dos níveis de fosfatase alcalina, uma maior taxa de normalização de fosfatase alcalina, 30% contra 9% no grupo placebo. Entretanto, não houve diferença na histologia hepática. Então, a adição de budesonida ao ácido urso desoxicólico não se associou à melhora histológica, embora tenha havido uma melhora bioquímica e dos marcadores de atividade da doença. Entretanto, o último guideline do ISO ainda não recomenda o uso rotineiro de budesonida para o tratamento da colangite biliar primária. Então, assim, a gente no HC, a gente não tem disponível budesonida, mesmo quando o paciente tem uma elevação mais significativa de TGO e TGP, a gente sempre trata o que predomina na doença, que é a colestase, espera ver o quanto que o ácido urso desoxicólico vai melhorar, inclusive a ST e a LT desse paciente. Se não há uma melhora significativa, a gente sempre biopsia, porque a maioria dos pacientes não tem biópsia inicial, para ver se esse paciente se beneficiaria ou não com o uso de corticoide. E habitualmente a nossa escolha é pela própria prednisona mesmo. Esses resultados da budesonida, por isso que a gente só indica naqueles pacientes que realmente têm uma atividade mais significativa ou que tem algum achado histológico de sobreposição com hepatite autoimune. Então, a gente sai dessa fase em que a gente tem disponível o ácido urso desoxicólico, que a gente tem o fibrato, que a gente ainda não tem o ácido obeticólico, e daí a gente sai para uma fase que a gente conhece melhor os receptores nucleares envolvidos na secreção e no transporte dos ácidos biliares, seja ao nível dos hepatócitos, seja ao nível intestinal, para uma fase que a gente espera personalizar o tratamento dos nossos pacientes. Uma fase da doença que seja mais benéfica você atuar no ciclo enterohepático de circulação dos sais biliares, uma fase que talvez seja mais interessante a gente usar drogas que diminuam a atividade inflamatória, e fases da doença que seriam mais interessantes a gente usar drogas que inibem a fibrogênese. Então, a gente espera que num futuro, em curto prazo, a gente consiga identificar qual é a fase que o nosso paciente está e o que droga ele está precisando naquele momento. Então, existem algumas novas drogas que estão aprovadas em estudos em fase clínica, como os agonistas não esteroidais do receptor farnesoide X, e aí a gente tem o tropifexor e o cilofexor. A maioria desses estudos com melhora, uma queda significativa da fosfatase alcalina, com poucos efeitos colaterais. Aqui nos agonistas não esteroidais do receptor do farnesoide X, o principal efeito colateral, prurido cutâneo. Depois a gente tem as fases, as drogas, os agonistas PIPAR, e aí eles lembram um pouquinho o seu efeito dos fibratos. A gente tem aqui o elafibranor, o saraglotizar e o seladelpar, que são agonistas de diferentes receptores PIPAR, como esse alfa e beta, esse alfa e gama, esse PIPAR delta. E o que a gente vê também é uma queda significativa da fosfatase alcalina. A gente vê aí que 70% a 80% dos pacientes atingem os critérios do trial POISE, muito maior que aqueles 40%, 60% com as drogas que a gente tem disponíveis hoje, levanta a normalização da fosfatase alcalina em 20% a 30% dos pacientes, com boa segurança e sem eventos adversos graves. Acho que essas são as drogas mais promissoras. Saiu um estudo, um alerta recente do risco de aumento de enzimas hepáticas com uma hepatotoxicidade mais significativa com o seladelpar em trials de NASH, mas esse efeito não se confirmou em pacientes com colangite biliar primária, e então essa droga ainda parece ser uma droga promissora no tratamento da CBP. Existem ainda outros
outras drogas que atingem, que agem em outros receptores, como inibidor NOX1 e 4, análogos do fator de crescimento de fibroblastos, que teriam mais uma ação em termos de fibrogênese, o norácido uso desoxicórico, que está iniciando um estudo de fase 2 agora, os imunobiológicos, o anti-CD20, o anti-interleucina 12 e 23, o anti-CTLA4. Esses daqui, o rituximab e o ustekinumab, não parecem ter um efeito significativo na colangite biliar primária, então a gente acredita que novas drogas ainda vão chegar aí para propiciar o tratamento. E para finalizar, eu gostei muito desse slide, quem já viu minhas aulas era um outro slide que eu usava, que era do guideline do ISO, e eu gostei muito desse artigo, até recomendo que vocês leiam, é da Cíntia Levy, que foi publicado agora em 2023, com essa ideia da gente personalizar o cuidado do nosso paciente com CBP. Então, a gente faz o diagnóstico, inicia o tratamento com ácido urso desoxicórico e avalia a resposta em vez de 12 meses, com 6 meses, propiciando que a gente promova um tratamento de segunda linha para aqueles pacientes que já têm um risco aumentado de pior prognóstico. Então, assim, essa avaliação de início de tratamento, ela é fundamental para dizer quem são os pacientes que não vão responder ao tratamento. A gente também tem que ter outros alvos além de atingir o critério do trial pós, então a gente tem que lembrar que é melhor normalizar a fosfatase alcalina, que é melhor uma bilirrubina menor ou igual a 0,6, o limite superior da normalidade, mas a gente também tem que lembrar que a gente tem que tentar focar em drogas que impeçam que esse paciente desenvolva ductopenia, drogas que diminuam a progressão da fibrose hepática, e a gente também tem que lembrar dos nossos pacientes que eles têm bastante prurido cutâneo, eles têm bastante fadiga, então a gente tem que melhorar drogas que melhorem a qualidade de vida desse doente. A gente vai comentar um pouquinho mais adiante o que tem para o prurido, o que tem para a fadiga, postergando a realização de transplante hepático. Acho que essa meta de pensar numa cura futura da CBP, eu não sei se eu estou tão otimista, mas eu acho que com o resto, com essas drogas novas que a gente tem, vai ter disponível em médio prazo, eu acho que a gente vai ter muito mais a ofertar para os nossos pacientes. Talvez algumas das no exterior, aqui no Brasil, infelizmente, ainda não é, mas a gente acredita que em algum momento, assim como a gente demorou para ter o ácido urso desoxicórico, a gente tem essas drogas à disposição. Agora eu vou começar a falar sobre a colangite esclerosante primária. Vocês querem parar para tirar as dúvidas de CBP agora ou pergunta tudo no final? Rafael, Fernanda, pessoal? Débora, eu acho que pode ser tudo no final, Tá bom. tá? Então, ok. Então, eu vou começar agora falando sobre a colangite esclerosante primária. A gente vê que é uma doença que tem a prevalência em ascensão, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, a gente vê que a doença tem sido mais diagnosticada. É interessante ver que é uma doença que acomete pessoas jovens, diferente da CBP, ainda numa faixa etária produtiva de 20 a 40 anos, e principalmente homens. E a gente também pode observar que está tendo um aumento do número de transplantes realizados por colangite esclerosante primária. Aqui são alguns highlights do que eu vou comentar na minha aula. Como eu disse, é uma doença muito mais comum em homens, mas a doença ela é muito mais silenciosa em mulheres. A faixa etária de apresentação é de 25 a 45 anos. As principais anormalidades laboratoriais encontradas é uma colestase, mas esse paciente pode ter discretas elevações de AST-ALT. O PANCA, padrão atípico, pode ser positivo em até 90% dos pacientes, lembrando que 10 a 12% dos pacientes podem ter aumento dos níveis de GG4, mas habitualmente em números menor que 4 vezes o limite superior da normalidade. Tem uma grande associação com doença inflamatória intestinal, que chega a 60% a 80% na Europa e Estados Unidos e até 40% na Ásia. Tem um risco aumentado de neoplasias, que é 2 vezes maior em relação à população geral e 40 vezes maior quando consideradas apenas as neoplasias hepatobiliares. Então, alguns autores consideram essa doença uma doença pré-maligna.
A maioria dos casos de neoplasia são colangiocarcinoma, câncer de vesícula biliar e carcinoma coloretal. A sobrevida até o transplante e óbito, ela parece depender um pouco se esse paciente faz segmento em centro terciário, então o seu diagnóstico possivelmente é mais tardio, ou num centro primário, e também conforme a presença ou não de estenoses dominantes. Então, a sobrevida até transplante ou óbito fica aí ao redor de 13 a 21 anos, lembrando que ela é menor em centros terciários, e também há uma queda significativa dos anos de sobrevida conforme a presença dominante, caindo de 23 para 14 anos quando esse paciente tem estenose dominante. As principais causas de óbito são colangiocarcinoma, insuficiência hepática em 15%, complicações relacionadas ao transplante próximos de 10% e câncer coloretal aí em cerca de 8% dos pacientes. O diagnóstico hoje ele é feito por colangiorressonância. A colangiorressonância tem uma sensibilidade de 86% e uma especificidade de 94% do diagnóstico. E o que a gente vê, o aspecto mais clássico, são múltiplas áreas de dilatação intercaladas com áreas de estenose da via biliar intra e extrahepática, como a gente pode ver nessas fotos aqui embaixo. Lembrando que a CPRE hoje, ela é reservada para os casos em que você vai precisar de alguma conduta terapêutica. A gente não usa mais para diagnóstico. E é sempre importante, quando a gente vê uma ressonância dessa forma aqui, a gente excluir as principais causas de colangite esclerosante secundária, como eu vou comentar mais adiante. Então, a CPRE deve ser reservada só para tratamento. A biópsia hepática, ela está indicada na suspeita de colangite esclerosante primária com colangiorressonância normal, ou suspeita de sobreposição de hepatite autoimune. A lesão clássica é essa fibrose periductal concêntrica ou em casca de cebola, que é infrequente nos estágios precoces da doença, está positiva em menos de 25%. Então, ela marca já uma doença um pouco mais avançada, então a sua ausência não exclui o diagnóstico da doença. E é sempre importante a gente fazer o diagnóstico diferencial entre uma colangite esclerosante primária e uma colangite esclerosante secundária. Então, por exemplo, aqui, o mesmo tipo de lesão ocorrendo em um paciente com uma CEP clássica e um paciente com colangiopatia portal. Então, por isso que não basta ter a lesão histológica, a gente também tem que fazer o diagnóstico diferencial com as causas de colangite esclerosante secundária, porque essa lesão em casca de cebola, o que ela reflete é uma obstrução da via biliar. Então, frente a um paciente que tem colestase, que tem sintomas de prurido, fadiga, dor em quadrante hipocôndrio direito, com febre, calafrios, ou sintomas de doença inflamatória intestinal, a gente sempre vai ter que pensar em colangite esclerosante primária. E essa é a história clássica, um paciente com colestase, que tem doença inflamatória intestinal, na maioria das vezes retocolite ulcerativa, eventualmente doença de Crohn, mas principalmente retocolite ulcerativa, sendo que 25% desses pacientes apresentam alguma doença autoimune associada, seja um hipotiroidismo, uma tiroidite de Hashimoto, que é a associação mais comum. A gente tem que ver que ao diagnóstico, cerca de 40% dos pacientes são assintomáticos e quando presentes, os sintomas mais comuns são fadiga, prurido, dor abdominal, lembrando que muitas vezes esse paciente abre o quadro já com uma colangite bacteriana e, eventualmente, a presença de ascite, icterícia e achados de hipertensão portal. Ainda vale a pena comentar que a doença pode se manifestar sendo diagnosticada como um colangiocarcinoma já ao diagnóstico. A gente até tem um caso na enfermaria agora que tem uma suspeita de colangiocarcinoma numa paciente de 64 anos. Será que ela tem CEP mesmo e o colangiocarcinoma está sendo a primeira apresentação? Ou será que é só um colangiocarcinoma? Muitas vezes a gente fica em dúvida, principalmente se o paciente não tiver doença inflamatória intestinal. Aí, frente a essa suspeita, a gente vai fazer uma colangiorressonância e a gente sempre tem que lembrar de descartar as principais causas de colangite esclerosante secundária, que são colangiocarcinoma, coledocolitíase, colangite associada a IgG4, colangiopatia portal,
colangiopatia pós-Covid, algumas doenças congênitas das vias biliares, colangiopatia pelo HIV, que era muito comum na fase pré-HART, principalmente naqueles pacientes que já tinham CD4 muito baixo e que desenvolviam infecções oportunistas das vias biliares, colangite isquêmica, colangite esclerosante do doente crítico e muitas outras. Eu vou comentar um pouquinho dessas que estão em vermelho. A gente tem que lembrar, então, que na ressonância, o achado característico da CEP são múltiplas áreas de estenose intercaladas com áreas de dilatação, que é aquele aspecto em contas de rosário. Se a colangiorressonância ela é inconclusiva, você não tem esses achados, e mesmo assim a suspeita é alta, você deve realizar a biópsia hepática para ver se consegue dar o diagnóstico de CEP de pequenos ductos. Lembrando que a gente deve fazer biópsia também na suspeita de sobreposição com hepatite autoimune. Aqui é o achado que a gente vê na imagem de uma colangiopatia por IgG4 e uma CEP. Quando vocês observam, parece não haver muita diferença em termos de imagem. Por isso que a gente sempre tem que pensar no diagnóstico e tentar estabelecer algumas diferenças entre essas duas doenças. Até porque, como eu comentei anteriormente com vocês, 10 a 12% dos pacientes com CEP podem ter elevação de IgG4 sem ter colangiopatia por IgG4. E quando é que a gente tem que suspeitar? A gente tem que lembrar que a doença por IgG4 no fígado é a lesão hepática extrapancreática mais comum, acontecendo em até 80%. E a gente tem que lembrar que é muito difícil você ter uma colangite por IgG4 sem acometimento pancreático. Às vezes, quando o acometimento pancreático é muito leve e o paciente não tem nenhuma alteração, aí fica como se fosse uma CEP por IgG4. Então, por isso que a gente tem que tentar prestar um pouquinho de atenção. A colangite relacionada a IgG4, ela faz parte de uma doença sistêmica e, na maioria das vezes, está associada a pancreatite autoimune. Então, é muito difícil você ter colangite por IgG4 com pâncreas normal. A gente também tem que lembrar do comprometimento renal, que é bastante frequente, pode ajudar no raciocínio diagnóstico, e a gente tem que lembrar de investigar na ausência de um quadro típico de colangite, quando a gente vê presença de massas oculares, aumento de volume de glândulas salivares ou algumas lesões pseudonodulares no rim. Então, a gente sempre tem que lembrar de pensar nesse diagnóstico. E tem algumas diferenças entre a CEP e a colangite por IgG4. Então, a gente vê aqui que ambas são comuns no sexo masculino, mas a IgG4 é numa relação 7:1, então é muito mais comum no sexo masculino. A CEP acontecendo em pacientes mais jovens, abaixo aí de 40 anos, a partir de 20 anos, e a colangite por IgG4 em pessoas com mais idade, acima de 50 anos, tendo um pico ao redor de 70 anos. Na CEP, a manifestação mais comum é uma colestase bioquímica, enquanto que na IgG4 é uma icterícia obstrutiva, já que a IgG4 se caracteriza, na maioria das vezes, por estenoses longas, principalmente na parte distal do duto hepatocolérico, enquanto que a CEP, o aspecto mais característico são aquelas múltiplas áreas de dilatação e estenose da via biliar, como um aspecto de contas de rosário. Então, o aumento de IgG4 é muito mais comum na doença por IgG4, em mais de 70% das vezes. Observem também que o acometimento pancreático, mais de 80% das vezes, sendo que aqui é uma doença multiorgânica, ao contrário da colangite esclerosante primária. 70% de associação com doença inflamatória intestinal na CEP, contra menos de 10% na doença por IgG4. E lembrando que a doença por IgG4 responde muito bem ao tratamento com corticosteroide, enquanto na CEP isso habitualmente não acontece. Aí, em relação à colangiopatia portal, o que é a colangiopatia portal? A gente vive falando no ambulatório, né? Nada mais é do que um paciente que desenvolve uma trombose de veia porta, faz uma circulação colateral no hilo hepático compensatória dessa trombose, que é o cavernoma, e esse cavernoma comprime a via biliar, dando uma estenose, funcionando como uma estenose única da via biliar ao nível do hilo hepático. Então, a gente deve suspeitar nos casos de CEP sem doença inflamatória intestinal, nos casos de colestase com trombose de veia porta,
pacientes que tenham transformação cavernomatosa da veia porta, pacientes que têm esclerose hepatoportal, que se associa a uma hipertensão portal não cirrótica, que se associa com maior risco de trombose de veia porta, e pacientes que são submetidos à esplenectomia. Então, a gente vê muito frequentemente estossomóticos que tiveram HDA, fazem esplenectomia, trombosam a veia porta e começam a evoluir com sinais clínicos de colestase. Então, esse é o paciente mais característico. Aqui, o padrão, mostrando um pouquinho a imagem para vocês, na ponta da seta, a compressão da via biliar pelo cavernoma. O padrão ouro para o diagnóstico é a colangiorressonância, e a gente tem que demonstrar a presença do cavernoma comprimindo a via biliar e dando um estreitamento da via biliar. A colangiopatia pós-Covid, que habitualmente acontece num contexto de ventilação mecânica prolongada, uso de droga vasoativa em pacientes que desenvolveram disfunção renal e que tinham enzimas hepáticas normais ou próximo do normal na admissão. E como vocês podem ver aqui, nessas fotos à esquerda da tela, a gente começa com uma fase em que o paciente só tem uma dilatação do duto biliar comum, e observem aí que em cerca de 3, 4 meses, esse paciente evolui com sinais de ductopenia, como se fosse uma colangite esclerosante mais grave, e às vezes até com a presença de molde biliar. Então, assim, é uma doença que progride do ponto de vista radiológico muito rapidamente. Então, a gente tem que ficar muito atento. Mas quando a gente vai ver o que tem na histologia, a gente vê que não tem uma lesão ductal muito grave, não tem muita inflamação. E você pode ter, sim, um aspecto da lesão em casca de cebola. Mas, além desses achados biliares, você tem uma venopatia portal obliterativa, você tem microangioplatia com obliteração dos lúmens venosos. Então, aparentemente, você tem um fenômeno também de isquemia da via biliar. Então, eu enxergo a colangiopatia pós-Covid como uma doença isquêmica da via biliar, como uma colangiopatia do doente crítico. E é o que a gente vê nos casos que foram biopsiados. Esse foi um estudo bastante interessante, que foi publicado em 2021, que avaliou as admissões com solicitação de interconsulta para hepato por aumento de enzimas dos pacientes com COVID, e eles definiram como a definição de lesão ductal foi um aumento de fosfatase alcalina maior que 3 vezes o valor normal e alterações na colangiorressonância. Observe que foram poucos pacientes, né? Foram 12 pacientes. Observam que a fosfatase alcalina é muito alta, né? Quem roda no ambulatório de colestase, quem já viu paciente com CBP e CEP, não é isso que a gente observa, né? 1.855 de fosfatase alcalina, para um valor aí de entre 100 e 200. Então, são pacientes que fazem uma colestase muito grave, também com enzimas hepáticas muito altas. E observem os achados colangiográficos. Alguns são uns achados muito parecidos com os de uma CEP. Então, o diagnóstico vai ser feito pela história clínica do paciente, para a gente pensar naquelas causas de colangite esclerosante secundária. E na biópsia, que foram só 4 de 12 pacientes, tinha uma obstrução biliar sem perda ductal, mas observem que vários pacientes evoluíram para necessidade de transplante por insuficiência hepática e mesmo colangite de repetição, mimetizando uma CEP clássica. Então, daí a importância da história clínica para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Em relação à CEP, então, agora a gente vai voltar para falar da colangite esclerosante primária, a gente já passou dessa parte de diagnóstico e diagnóstico diferencial. A gente vê que a CEP tem um curso flutuante, né, das enzimas canaliculares, então a gente pode ter normalização espontânea da fosfatase alcalina, ao contrário de outras doenças colestáticas, e esse curso da doença hepática não tem muita correlação com a atividade da doença inflamatória intestinal e também não parece ter muita relação com a progressão da doença. Observem que numa fase pré-clínica, esse paciente tem pouca inflamação, quase nada de colestase e de fibrose. E conforme a doença vai avançando, ele vai desenvolvendo colestase, vai desenvolvendo fibrose, até desenvolver a presença de cirrose, e aí ele já começa a ter alguns eventos clínicos que podem levar à necessidade de transplante hepático. Em relação à história natural da doença, esse é um estudo bastante interessante de 37 centros europeus com mais de 7.000 pacientes no período de 1980 a 2010. Esses pacientes tiveram tempo até óbito ou transplante de 14 anos.
10% desses pacientes tiveram neoplasia, sendo que 90% desses pacientes tinham CEP de grandes ductos, ou seja, eles tinham alguma alteração na colangio-ressonância. Então, eles não eram aqueles pacientes que foram diagnosticados por biópsia. E 70% tinham associação com doença inflamatória intestinal. E o que vocês podem observar é que, com o passar dos anos, vai tendo uma necessidade progressiva de transplante hepático e um maior risco de neoplasias, particularmente neoplasias hepatobiliares, sendo que em quase 40% dos pacientes tiveram o diagnóstico de colangiocarcinoma ainda no primeiro ano do diagnóstico da CEP. Então, observem que muitas vezes, já no primeiro ano do diagnóstico, você tem já, da CEP, você tem o diagnóstico de um colangiocarcinoma. Então, por isso que é importante a gente ficar atento para os nossos pacientes, principalmente quando tem alguma estenose dominante da via biliar. A idade avançada ao diagnóstico se associou com maior risco de colangiocarcinoma, talvez porque esse paciente tenha ficado mais tempo sem tratamento, e teve alguns fatores que se associaram ao menor risco de transplante hepático e ocorrência de neoplasias. Então, a associação com doença de Crohn ou ausência de doença inflamatória intestinal, a CEP de pequenos ductos, ou seja, aquelas que a colangio-ressonância é normal e que você dá o diagnóstico pela biópsia, e o sexo feminino. Então, esses seriam fatores de melhor prognóstico quando a gente avalia os pacientes com CEP. Em relação à associação da doença inflamatória intestinal, como eu comentei com vocês, 80% dos pacientes com doença inflamatória intestinal apresentam diagnóstico de CEP. O curso costuma ser subclínico em mulheres e em portadores de doença de Crohn, lembrando que a associação principal é com retocolite ulcerativa. Teve até um estudo que fez o screening por colangio-ressonância em pacientes com doença inflamatória intestinal por 20 anos. E eles conseguiram diagnosticar a CEP de grandes dutos em 7,4% dos pacientes, e apenas 2% tinham já o diagnóstico prévio antes de realizar a colangio-ressonância rotineiramente. Existem algumas características específicas da doença inflamatória intestinal nos pacientes com CEP, então eles têm um predomínio de acometimento do cólon direito, tem também bastante leite de refluxo e normalmente a doença pouco reto. Então, essas são algumas pistas. Hoje mesmo, eu atendi no consultório uma paciente que tem CEP, a gente fez uma coluna de rastreio e ela tinha exatamente uma leite de refluxo e tinha muito mais lesão no cólon direito e o reto estava polpado. Então, a gente tem que lembrar disso, porque senão a gente acaba dando diagnóstico de doença de Crohn. E é uma informação que vocês que fazem gastro têm que saber, porque eu já fui em reunião de cirurgiões e eles teimaram comigo que a paciente não tinha retocolite ulcerativa, que era doença de Crohn, porque o reto estava polpado. Então, assim, essa é uma característica da retocolite ulcerativa no paciente com CEP. E acho que é importante que vocês, como clínicos, saibam dessa informação. O diagnóstico da CEP pode ser antes ou depois do diagnóstico da doença inflamatória intestinal e pode acontecer mesmo depois da realização de transplante hepático. Então, a gente continua o rastreio com colonoscopia, mesmo depois de realizar o transplante hepático. Então, como é que a gente vai seguir esses pacientes, né? Então, a gente faz colonoscopia e biópsia seriada, mesmo que o aspecto colonoscópico for normal, quando a gente faz o diagnóstico da CEP. Daí, se o paciente não tem doença inflamatória intestinal, ele faz coluna a cada 3 a 5 anos. Se o paciente já tem, no diagnóstico da CEP, uma coluna ou uma biópsia de doença inflamatória intestinal, ele vai tratar semelhante ao paciente com doença inflamatória intestinal sem CEP. A diferença é que ele faz colonoscopia anual por causa do aumento do risco de neoplasias coloretais. Também parece ter algumas especificidades no tratamento cirúrgico, por causa do maior risco de bolsite que na doença inflamatória intestinal sem CEP, e alguns serviços recomendam a colectomia pré-transplante hepático para diminuir o risco de neoplasia coloretal pós-transplante e diminuir o risco de recidiva da CEP. O que, ao meu ver, não tem muita evidência, né? Como é que você vai pegar um paciente com CEP que tem colangite de repetição, ele transplanta num contexto que ele vai para um MELD de 40 durante uma colangite, e daí você vai indicar uma colectomia. Então, assim, não tem muito sentido, mas alguns serviços fazem
colectomia de rotina dentro do intra-op do transplante hepático. E como é que a gente faz para aqueles pacientes que têm doença inflamatória intestinal, para a gente saber se eles têm ou não colangite esclerosante primário? Então, o ideal é fazer um screening anual de enzimas e função hepática. Se não tiver nenhuma alteração, mantenha o rastreio. Se o paciente tiver alguma alteração, eu vou ver qual é o padrão de elevação de enzimas que ele apresenta. Se for um padrão misto ou um padrão de hepatite, eu tenho que lembrar das causas de hepatotoxicidade, mesmo pelo próprio tratamento da doença inflamatória intestinal, a possibilidade de hepatites virais, NESHs e outras hepatopatias crônicas. E eu posso considerar a coluna de ressonância se eu descartar todas essas causas. Se o paciente tiver um padrão de colestase, ele deve fazer uma coluna de ressonância e eu tenho que provar que esse paciente não tem CEP. Se a coluna de ressonância estiver alterada, beleza, CEP de grandes ductos. Se a coluna de ressonância estiver normal, ele vai fazer uma biópsia hepática para descartar a CEP de pequenos ductos, que, como eu mencionei anteriormente, tem um prognóstico melhor que a CEP de grandes ductos. Em relação ao tratamento, a gente vai dividir em 2 pontos, o tratamento endoscópico e o tratamento medicamentoso. O tratamento endoscópico está destinado aos pacientes que têm estenose dominante da via biliar, e o tratamento endoscópico ele é feito por CPRE ou por radiointervenção, justamente nesses casos de estenose dominante, coledocolitíase ou colangites agudas. O que é a definição de estenose dominante? É um estreitamento menor que 1,5 milímetro no duto hepático comum ou menor que 1 milímetro nos dutos intrahepáticos direito ou esquerdo, como eu estou mostrando na seta nessas fotos. Então, é uma estenose mais significativa da via biliar. Não são aquelas estenoses intercaladas com áreas de dilatação que a gente tem no aspecto clássico. Como vocês observam, é uma estenose um pouquinho mais longa e uma estenose bastante mais estreita do que aquelas estenoses clássicas que a gente vê. Então, o tratamento endoscópico, esses também são as recomendações do guideline brasileiro de doenças autoimunes do fígado. Então, o tratamento deve ser feito em centros com experiência com CPRE, então não dá para fazer isso em qualquer lugar. A gente tem que lembrar que 45 a 50% dos pacientes com CEP podem ter estenose dominante, mas a gente vai tratar só os sintomáticos. O que isso quer dizer? A gente vai tratar aquele cara que está com prurido intratável, aquele paciente que tem colangites bacterianas de repetição, aquele paciente que tem uma estenose dominante nova que eu estou suspeitando de colangiocarcinoma. Por que eu estou falando isso? Eu tinha uma paciente que tinha um prurido intratável e ela só estava aumentando bilirrubina. Todo paciente com CEP que piora prurido e piora bilirrubina ou começa a fazer colangite de repetição, a gente tem que fazer um exame de imagem para descartar estenose dominante e descartar colangiocarcinoma. Dessa minha paciente apareceu uma estenose dominante. Lembra que ela só tinha prurido, mas ela não estava tendo colangites, ela não tinha sinais de hipertensão portal descompensada, ela estava ok. Daí a gente fez a CPRE, e depois que ela fez a CPRE, a gente tem que lembrar que a gente faz papilotomia, que você tem ascensão de bactéria da luz intestinal para a via biliar que estava estéril, e ela não está mais, e ela começou a fazer colangite de repetição, a gente indicou transplante por colangite de repetição. Então, a recomendação é só tratar as estenoses dominantes sintomáticas. As estenoses dominantes sintomáticas, então, como eu comentei, se associam com pior sobrevida e o maior risco de colangiocarcinoma. A gente sempre tem que excluir o colangiocarcinoma, seja por escovado, que tem uma péssima sensibilidade, e ou biópsia endobiliar, que é um método de escolha. Aqui no Brasil, a gente tem disponível em pouquíssimos centros, mas a associação da hibridização in situ por fluorescência, que é o método de FISH, associada ao escovado biliar, aumenta a sensibilidade do teste e deveria ser realizada sempre que disponível. Infelizmente, a gente não tem disponível. Em relação ao melhor método para tratamento endoscópico, é melhor a dilatação com balão do que a prótese biliar. Por quê? A prótese, embora eles tenham resultados muito semelhantes, a prótese se associa com maior risco de colangite. Então, a não ser que seja uma estenose dominante longa, que você vá deixar a prótese temporariamente, é melhor fazer a dilatação com balão. E a gente tem que lembrar de fazer o uso de antibiótico profilático pré-procedimento. Inclusive, a Sociedade Europeia de Endoscopia
conta para a gente que esse antibiótico profilático é um antibiótico que fica depois da realização da endoscopia, justamente porque você tem uma certa dificuldade de eliminar o contraste utilizado e você tem uma dificuldade também para esse fluxo biliar e você teve a contaminação da via biliar. Então, eles costumam recomendar antibiótico, entre aspas, profilático por 7 dias depois do procedimento. Aqui a gente ainda faz só pré-procedimento. Em relação ao tratamento medicamentoso, assim como eu comentei na colangite biliar primária, a gente tem várias possibilidades de alvos terapêuticos, a gente tem algumas drogas que são moduladoras da bile, como o ácido urso desoxicórico, o ácido norurso desoxicórico, o ácido beticórico, o marelixibate. A gente tem algumas drogas que são imunomodulatórias, como os fibratos e o vedolizumab, e o timolumab. A gente tem algumas drogas que são antifibróticas, como os agonistas dos NOX 1 e 4, que eu já tinha comentado em CBP. E a gente também, até não pus uma foto de fisiopatologia, que eu gosto muito, não sei porque eu não pus nessa aula, mas também uma relação aí com a manipulação do microbioma intestinal. Então, na fisiopatogenia da doença, uma das coisas que acontece, por isso que tem essa maior associação com a doença inflamatória intestinal, você teria uma mudança do microbioma intestinal e partículas das bactérias intestinais chegariam até a circulação portal, a circulação sistêmica, e elas promoveriam uma resposta inflamatória e também estimulariam a fibrogênese dentro do fígado. Então, esses têm uma relação direta entre a lesão biliar e essa alteração do microbioma intestinal, e por isso que vocês vão ver mais para frente que alguns dos tratamentos incluem o uso de antibióticos e até transplante fecal. Em relação ao ácido urso desoxicórico, que é a droga mais estudada, acho que para todas as colestases, desde para CBP até para CEP, é uma droga que tem múltiplos efeitos nas colestases, então estimula a secreção hepatocelular, estimula a secreção colangiocelular dos sais biliares, tem efeitos antiapoptóticos, reduz a toxicidade da bile e ainda atua aqui nessa capa de bicarbonato que protege o hepatócito da lesão induzida pelos sais biliares. Então, tem múltiplos mecanismos de ação. Inicialmente, seu uso foi feito em doses baixas, e vocês observam aqui que são casuísticas muito pequenas, de 6 a 97 pacientes, doses inúmeras, desde uma dose fixa, independente do peso, até uma subdose de 10 miligramas por quilo, até doses de 13 a 15, 28 a 30, por um período variável de tempo, de 3 meses até 6 anos. E o que a gente pode ver em todos é que, embora tenha havido uma melhora laboratorial, não houve um impacto significativo em mortalidade ou transplante hepático. Então, o uso de doses baixas de ácido urso desoxicórico não resolve nada. E aí, houve-se uma tentativa de tentar utilizar doses altas de ácido urso desoxicórico. E por quê? Esse aqui é um estudo de 56 pacientes com CEP, na verdade é um compilado de estudos, e eles foram vendo o que acontecia conforme a dose de ácido urso desoxicórico que você usava para esses pacientes. Então, quando os pacientes utilizavam a dose de 10 a 13 miligramas quilo dia, o ácido urso desoxicórico ele passava a fazer parte, ele passava a compor 43% do total dos ácidos biliares. E a gente sabe que o ácido urso desoxicórico é um ácido biliar menos hepatotóxico que os outros ácidos biliares. Então, seria interessante aumentar o pool de ácido urso desoxicórico na nossa bile para tentar diminuir a ação lesiva sobre os hepatócitos. Só que daí o que a gente vai observando é que a partir dessa dose de 18 a 21 miligramas quilo dia, não há um acréscimo significativo da composição do ácido urso desoxicórico em relação ao total das bilis, sendo do total dos ácidos biliares, sendo que chega aí no máximo de quase 56%. Depois disso, você aumenta, mas o ácido urso desoxicórico permanece na mesma porcentagem no pool total de ácidos biliares. E aí se tentou esse estudo
justamente com esse argumento, usando a dose de 28 a 30 miligramas quilo dia em 150 pacientes portadores de colangite esclerosante primária, com estudo duplo cego, randomizado e controlado. E o que esse estudo mostrou é que houve sim uma queda significativa da fosfatase alcalina, uma queda significativa da AST, entretanto, houve uma piora de desfechos negativos, principalmente aqueles pacientes que evoluíram a óbito, que evoluíram para transplante hepático ou que evoluíram com descompensação da função hepática. Então, usar doses altas foi pior do que usar doses, do que não usar doses altas, como a gente pode ver, apesar da melhora bioquímica. E esse efeito maléfico do uso de altas doses foi maior quanto mais precoce a doença e quanto menor os níveis de bilirrubina. Então, ou seja, aquele paciente que tinha uma doença precoce e que usou doses altas de 28 a 30 miligramas quilo dia, tiveram um prognóstico ainda pior do que aqueles pacientes que já tinham uma doença mais avançada. E por que que isso acontece? Porque a partir de uma certa miligrama por quilo dia de dose de ácido urso desoxicórico, excede a capacidade de absorção intestinal do delgado da droga. As bactérias colônicas vão atuar sobre o ácido urso desoxicórico, formando o ácido litocórico, que em estudos em animais é hepatotóxico. Ele promove uma lesão de fibrose e obliteração periductal com colangite destrutiva, que é justamente a lesão que a gente vê na colangite esclerosante primária, e além disso, aumenta o risco de displasia colônica, então aumentaria o risco de câncer coloretal naqueles pacientes que têm CEP, doença inflamatória intestinal. Então, a gente não usa. Então, o que a gente deve fazer com ácido urso desoxicórico? O que a literatura tem mostrado para a gente é que normalizar a fosfatase alcalina na CEP é bom. Então, tem esse estudo aqui com 87 pacientes, que 40%, que os pacientes normalizaram espontaneamente a fosfatase alcalina em 40%. E esses pacientes tiveram uma sobrevida significativamente maior do que aqueles que não normalizaram. E o que a gente pode observar é que nesse estudo que utilizou doses intermediárias, é que vocês observem que não houve uma diferença significativa de sobrevida entre quem usou ou não o ácido urso desoxicórico. Entretanto, deixa eu voltar aqui para vocês verem bem. Ó, quem usou ou não o ácido urso desoxicórico não teve diferença. Mas responder ao ácido urso desoxicórico ou normalizar espontaneamente, que é a resposta com placebo, se associaram com melhor sobrevida. Então, o que a gente percebe? Normalizar a fosfatase alcalina com ou sem ursacol é bom para a sobrevida. Não normalizar com ou sem ursacol é ruim para a sobrevida. E esse foi um estudo bastante interessante também, reforçando que a gente, embora nos guidelines, o uso do ácido desoxicórico na CEP é bastante controverso, também tem esse estudo aqui mostrando o que acontece em quem estava usando o ácido desoxicórico na CEP e foi suspensa a medicação. E olha o que acontece, houve um aumento da fosfatase alcalina, houve um aumento da gama-GT e houve aumento de bilirrubina. E as transaminases se mantiveram aí um discreto aumento, mas não foi significativo. Então, baseado em tudo isso, saiu o nosso consenso, que ele é um pouco diferente do que está no consenso europeu e no consenso americano, mas eu acho que ele é de bom tom, assim, acho que é isso que eu faço na minha prática clínica diária também. A gente explica para o paciente riscos e benefícios do uso do ácido urso desoxicórico. Eu explico para o paciente que ele pode normalizar espontaneamente, que normalizar é que é bom, do mesmo jeito que eu estou falando para vocês aqui. E que a gente só vai dar, no máximo, a dose de 17 a 23 miligramas quilo dia. No ambulatório, a gente usa, que é o que eu uso também no dia a dia do consultório, 18 a 20, a gente não chega até 23. E aí a gente vai avaliar a resposta clínica e avaliar se esse paciente está tendo alguma piora da doença hepática em termos de fibrose, hipertensão portal e função. Se cai a fosfatase alcalina, ótimo, bom prognóstico, mantém. Se a doença piora, mesmo com
ácido urso desoxicólico, seja uma piora laboratorial ou uma piora em termos de descompensação hepática, a gente pode suspender o ácido urso desoxicólico, porque não tem nenhum estudo mostrando. E se o paciente não responde, aí é que a gente sabe o que fazer, né? Ele não respondeu, mas ele também não piorou. Então, aí a gente vai ter que conversar com o paciente, cada médico vai tomar a decisão, e ao contrário da CBP, não tem evidência para associar o fibrato nessa condição, embora quem rode no nosso ambulatório sabe que a gente faz isso também. E naqueles casos em que se suspeita de sobreposição com autoimune ou doença por IgG4, uma colangite por IgG4, você pode associar a prednisona com ou sem azatioprina para tratar a doença que está associada. Aqui a experiência com fibratos, embora tenham estudos mais recentes, esse não é um estudo tão novo, aliás, eu nem estou achando aqui a referência dele, me perdoem. É um estudo retrospectivo que incluiu 20 pacientes que utilizaram feno ou bezafibrato associado ao ácido urso desoxicólico depois de resposta incompleta. Eles fizeram uma elastografia no basal e a média da elastografia hepática era de 11 kPa, correspondendo a um F3. E depois da adição do fibrato, o que a gente percebe é uma queda de 41% da fosfatase alcalina e uma piora depois da suspensão do fibrato, como a gente pode ver no gráfico da direita. Entretanto, não houve impacto na elastografia hepática e houve, mais uma vez, assim como a gente viu na CBP, uma melhora significativa do prurido cutâneo. Mas lembrando que são apenas 20 pacientes, né? Em relação, e daí a gente vai copiando tudo que a gente fez para a CBP, que é a doença mais bem estudada, embora sejam doenças diferentes, embora a CEP tenha esse hit adicional da doença inflamatória, embora a CEP seja uma doença que você tem uma obstrução biliar, que é totalmente diferente da CBP, ainda assim, tudo que é testado na CBP é testado depois para a CEP. Justamente porque essas drogas atuam na secreção, no estímulo da secreção, da recaptação dos sais biliares. Então, foi avaliado também o ácido beticólico para a CEP em 76 pacientes que utilizaram placebo, uma dose de 1,5 a 3 miligramas de ácido beticólico ou 5, progredindo para 10 miligramas de ácido beticólico. 50% dos pacientes já estavam com um ácido urso desoxicólico na dose máxima de 20 miligramas quilo dia e estavam pelo menos há 3 meses. Eles incluíram aqueles pacientes que tinham ainda uma fosfatase alcalina maior que 2 vezes o limite superior da normalidade, com bilirrubina abaixo de 2,5 vezes o limite superior. E o endpoint foi a queda da fosfatase alcalina na semana 24 e a segurança. Eles também excluíram doença por IgG4, estenose dominante e pacientes com descompensação clínica. E o que eles viram foi que depois da adição do ácido beticólico, houve uma queda significativa da fosfatase alcalina, particularmente no grupo que utilizou o ácido beticólico na dose 5 miligramas, progredindo para 10 miligramas. E essa resposta aconteceu também naqueles pacientes que utilizavam ainda o ácido urso desoxicólico, mesmo quando comparados com aqueles que nunca utilizaram. Então, usou ou não ácido urso desoxicólico, associar o ácido beticólico teve uma resposta favorável. Em relação aos antibióticos, são 5 estudos com 124 pacientes, apenas 3 trials clínicos randomizados e controlados. Os antibióticos utilizados foram diferentes, em doses diferentes. Então, a vancomicina, 125 a 250 miligramas 4 vezes ao dia. O metronidazol, 250 a 500 miligramas 3 vezes ao dia. A aminociclina e a rifaximina. Então, observem que foram diferentes antibióticos com diferentes esquemas terapêuticos. E o que houve, no geral, desses estudos, foi uma queda da fosfatase alcalina de 33,2%. Houve também uma melhora do score de risco da Mayo Clinic em 36%. E houve uma queda da bilirrubina de 28%. Então, parece ter havido algum efeito do uso de antibióticos, e principalmente em relação ao uso da vancomicina, que parece que teve o efeito mais importante, embora ele tenha sido usado em 35 pacientes.
A principal causa de suspensão foi por efeito colateral, em 9%, e a rifaximina, ao contrário do que muito se pensou, já que ela já foi comprovada para o manejo de várias complicações de hipertensão portal, não teve nenhum impacto clínico nos pacientes com colangite esclerosante primária. Em relação ao risco de neoplasias, eu achei bem interessante esse estudo, mostrando aí um aumento significativo do risco de ocorrências de neoplasias com um risco relativo de 4,13, sendo que o risco maior é para o colangiocarcinoma, com um risco relativo de 584, depois as doenças hepatobiliares, os cânceres hepatobiliares e mesmo o HCC. Então, observem que a gente tem sim um aumento geral do risco de neoplasias, mesmo quando você pega pacientes de vida real. As neoplasias são responsáveis por 40% a 50% dos óbitos, e aqui nessa foto são as principais neoplasias que podem acontecer nos pacientes com CEP. A gente tem que lembrar que 25% dos pacientes com CEP têm cálculos na vesícula biliar ou apresentam colicistite, e vários desses já são colicistectomizados. 10 a 16% dos pacientes apresentam pólipos em vesícula biliar, sendo que a maioria é benigna, não precisa fazer nada. 80% dos pólipos desaparecem no segmento radiológico. Deve ser feito um rastreio anual com ultrassom, seja para identificação de pólipos, seja para a gente ver se tem alguma lesão na parede da vesícula biliar. A colicistectomia é muito controverso. Então, a gente sabe que no paciente sem CEP está indicado a colicistectomia nos pólipos maior ou igual a 10 milímetros, e nos pacientes com CEP, tem alguns serviços que indicam com 8 milímetros, outros serviços que indicam com 5 milímetros e alguns serviços que indicam com qualquer tamanho. Lembrando que a gente sempre vai ter que pesar risco-benefício, porque esses pacientes com CEP são pacientes de maior risco de colangite bacteriana, pacientes que podem precisar de um transplante hepático e que depois de fazer uma colicistectomia podem ter, sim, uma certa dificuldade de abordagem do abdômen superior para a realização de um futuro transplante hepático. Então, deve ser bem indicado. Além disso, se o paciente já tem cirrose, ele pode evoluir com descompensação da doença hepática depois da colicistectomia. Em relação ao colangiocarcinoma, aquele estudo que eu mencionei para vocês, com mais de 7 mil pacientes de 37 países, principalmente da Europa, a prevalência estimada de colangiocarcinoma foi de 8,3%. É a neoplasia mais comum, responsável por 1 terço dos óbitos. Como eu comentei com vocês, mais ou menos aí 40%, acho que 50% é muito, dentro do primeiro ano do diagnóstico. O tempo médio para o diagnóstico de colangiocarcinoma é de 4 a 6 anos. A localização mais comum é hilar. A apresentação mais comum é de uma estenose dominante com colestase, icterícia ou prurido. E por isso que eu comentei com vocês que todo paciente que tem uma estenose dominante nova ou que desenvolve piora laboratorial com icterícia e prurido deve fazer um exame de imagem. Tem uma longa fase assintomática e o diagnóstico acaba sendo tardio, sendo que 72% dos pacientes evoluem a óbito depois do primeiro ano. E por isso que é importante fazer o rastreio do colangiocarcinoma. Seria uma certa estratificação de risco. Aqueles pacientes que têm idade avançada ao diagnóstico da CEP têm maior risco de colangiocarcinoma. Pacientes com antecedente pessoal de câncer coloretal, pacientes que têm maior tempo de duração da doença inflamatória intestinal e pacientes tabagistas e etilistas. E um menor risco naqueles pacientes que têm uma CEP de pequenos ductos e que normalizam a fosfatase alcalina justamente porque eles têm menos processo inflamatório crônico no fígado. Essa é a principal hipótese. Não tem um método ideal de rastreio. A maioria dos serviços, embora o CA199 tenha uma baixa acurácia, associam imagem com o CA199. Tem o CA199, ele tem 30% de falso positivo, lembrando que você pode ter aumento do CA199 depois de uma colangite bacteriana, em qualquer obstrução aguda da via biliar por cálculo, por exemplo, e não só no colangiocarcinoma. E 5 a 10% dos colangiocarcinomas não são secretores, então você pode ter o CA199 normal.
A associação de imagem com CA19-9 tem um valor preditivo positivo que chega aí, na melhor das hipóteses, a 20%. E como esses pacientes têm uma obstrução da via biliar, porque eles têm estenoses intercaladas com dilatação, há uma mudança sugerida de cutoff, que determina o maior risco de colangiocarcinoma, do valor habitual aí, que fica ao redor de 39, 37 para 130, aumentando a especificidade sem perda da sensibilidade. Entretanto, a ressonância ainda é o padrão ouro para o diagnóstico, ainda que você não consiga dar o diagnóstico precoce na maioria dos casos. Então, frente a um paciente com CEP, a gente deve fazer exame clínico, enzimas e função hepática e fazer o CA19-9 a cada 6 a 12 meses. É recomendado um ultrassom pelo menos anual na ausência de cirrose, para ver justamente a vesícula biliar, e aí tentar intercalar um ultrassom com ressonância, que deve ser feita com ressonância com colangio, né? Anualmente ou bianual. Lembrando que se o paciente for um paciente cirrótico, ele deve fazer o rastreio para HCC com ultrassom em alfa-feta a cada 6 meses. Se tiver algum achado sugestivo de estenose maligna, ou tiver um surgimento de massa, o ideal seria fazer uma CPRE com citologia e hibridização in situ por FISH. Lembrando que a especificidade é muito alta, embora você ainda tenha um pouco de perda de sensibilidade e a gente não tenha hibridização in situ disponível na maioria dos hospitais públicos. Lembrando que é sempre necessária a confirmação histológica e que o suporte para os pacientes que têm diagnóstico de colangiocarcinoma é multidisciplinar, envolvendo o clínico, o cirurgião e um oncologista. Lembrando que a maioria dos casos o diagnóstico é feito tardiamente, então dificilmente a gente tem um colangiocarcinoma que seja operável. Esse é um caso do nosso ambulatório, um paciente masculino com 31 anos que começou a desenvolver um prurido intratável, já portador de CEP com doença inflamatória intestinal, e observem que ele tinha o CA19-9 de 182 e ele tinha aqui essa lesão já com uma trombose tumoral. Foi um paciente que teve uma evolução dramática, ficou internado um tempão, tentando desobstruir a via biliar e, infelizmente, evoluiu a óbito. Então, veja que são pacientes jovens, são pacientes que, mesmo fazendo o rastreio, muitas vezes a gente pega nessa condição aqui, já com dilatação de via biliar, uma massa hepática com trombose tumoral vascular. Então, para concluir, o diagnóstico de CEP é feito por colangio-ressonância em paciente com colestase. A biópsia está reservada para os casos suspeitos com colangio-ressonância normal e para investigar sobreposição com autoimune. Há um aumento do risco de neoplasias em geral, principalmente hepatobiliares e coloretal. Está recomendado screening para doença inflamatória no diagnóstico de CEP, com realização anual de colonoscopia pós-diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Está recomendado ultrassom a cada 6 meses para o rastreio de carcinoma hepatocelular em pacientes cirróticos. Ultrassom anual naqueles sem cirrose para rastreio de pólipos e neoplasia de vesícula biliar. E ressonância com colangio-ressonância anual para rastreio de colangiocarcinoma. O tratamento endoscópico está recomendado apenas nos casos de estenose dominante sintomáticas, com uso de antibiótico profilaxia, e nesses casos deve-se sempre excluir o colangiocarcinoma. O ácido urso desoxicólico é a medicação que tem mais estudos para o tratamento da CEP e deve ser utilizado em doses intermediárias, de 17 a 23 miligramas quilo dia. O uso de doses altas não é recomendado. Não há nenhum imunossupressor específico para tratar a CEP. Fibratos e antibióticos são novas possibilidades terapêuticas a serem investigadas. E o ácido obetichólico são poucos estudos e o preço é muito alto, então não tem uma boa relação custo-benefício. Agora ainda tem prurido cutânea, para eu dar seguimento ou paramos por aqui? Rafa, É, eu nem sei a hora, gente. são 8h10. Eu acho que dá para Então, parar, Débora, até tá bom. por sua causa mesmo. Não, tranquilo. Tinha só Débora, alguns. Vocês vão ter que me chamar outra vez para eu falar de prurido agora. com certeza. É, eu vou interromper a sua Meu compartilhamento. compartilhamento aqui, tá? Ok. Pronto.